Na Rádio Hora, nossa cidade, o Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar, Jornal da Hora, com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã, segunda-feira, 27 de maio de 2019. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio da Família 92,3, com a edição do Jornal da Hora desta segunda-feira, até as 8 da manhã, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Com a produção do Marcelo Nunes, Felipe Gotardi e Alex Nantes, central técnica do Marco Antônio Marrom. Vamos conferindo as quentes do dia. Ao menos 156 cidades brasileiras registram atos em apoio ao governo Bolsonaro. Mato Grosso do Sul tem o melhor abril na geração de empregos desde 2014. Operação Lava Jato mira banco da família do ex-presidente do Paraguai em esquema com o Banco Paulista. E o destaque do Marcelo Nunes. O Operário Futebol Clube empata com a Anapolina e mantém chances de classificação. O Corombaense perde, mas também mantém chances de passar à fase seguinte do Campeonato Brasileiro Série D. 7 horas, 1 minuto, quem sabe faz a hora. 7:01. Jornal da Hora, com Arthur Mário. Jornal da Hora da semana passada teve a oportunidade de entrevistar aqui a supervisora de comunicação do IBGE, quando entrevistamos aí um jovem coordenador da campanha do Serasa, apontando mais de 300 mil pessoas de Campo Grande com nome negativado na Serasa, o que ocasionou aquela entrevista. E hoje nós vamos tentar trazer mais uma participação do IBGE, porque no final de semana o CAGED apresentou mais uma vez saldo positivo no Mato Grosso do Sul. E a nível nacional foi o melhor abril desde 2013 em termos de geração de emprego. Em torno de 125 mil empregos a nível nacional foram gerados no mês de abril de 2019, o que, de certa forma, contraria o ambiente político, principalmente em Brasília, né? Entre Palácio do Planalto, Congresso, Senado, Câmara, enfim, numa demonstração de que quando o setor produtivo não tem os políticos atrapalhando a vida do empresário, os negócios vão caminhando bem, em plena crise econômico-financeira, o indicador do IBGE traz, portanto, a nível nacional e a nível de Mato Grosso do Sul, um saldo positivo na geração de empregos. Abril é o melhor mês na geração de empregos. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aquele cadastro CAGED, divulgados pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, indicam o melhor mês de abril em Mato Grosso do Sul desde 2014, ano anterior ao início da crise econômica. No acumulado de 2019 já são 13.357 vagas geradas e em abril, quando comparado com o mês anterior, o saldo foi de 2.661 vagas. Em todo o Brasil, foram 129.600 novas vagas formais. O mês passado, portanto, abril, o setor de serviços foi o responsável pelo bom desempenho do mercado de trabalho no Mato Grosso do Sul, com 1.250 novas vagas. A área de transporte e comunicações sozinha foi responsável por um saldo positivo de 669 vagas, novos postos de trabalho.
Serviços médicos, odontológicos e veterinários tiveram saldo positivo de 258 vagas. A indústria de transformação, puxada pela indústria química, farmacêutica e veterinária, gerou 562 novas vagas e o setor agropecuário, outras 445 novas vagas de trabalho. Para você que é pessimista, para você que não acredita de que políticas públicas que incentivem a produção, seja para o consumo interno, seja para exportação, veja o CAGED do IBGE, portanto, divulgado aí no final de semana, com essa notícia muito positiva à economia sul-mato-grossense e à economia brasileira. 7:05. Nós vamos tentar, além do presidente da Santa Casa, Ezaquiel Nascimento, tentar a participação do IBGE, comentando esses aspectos positivos da economia sul-mato-grossense no mês passado. Melhor abril, portanto, desde o ano de 2014. Jornal da Hora. Ao menos 156 cidades em 26 estados e no Distrito Federal tiveram protestos entre a manhã e a tarde de ontem em defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro e de medidas do governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As convocações ganharam força após os protestos em defesa da educação no último dia 15, contra os cortes anunciados pelo governo para os ensinos superior e técnico federais. Grupos de manifestantes saíram em passeatas e carreatas a partir da manhã de ontem, levando bandeiras do Brasil e faixas com frases de apoio a propostas apresentadas pelo governo de Bolsonaro. Até a última atualização da imprensa, na noite de ontem, todos os atos foram pacíficos, não foram registrados nenhum tipo de incidente. Os protestos também apoiavam a reforma ministerial do governo Bolsonaro, com a redução de 29 para 22 no número de ministérios. Houve ainda grupos de manifestantes em diversas capitais, como no Rio de Janeiro, que pediam o fechamento do Congresso, o que é ilegal, inconstitucional e contra a democracia. No domingo, portanto, por volta de 9 da noite, uma contabilização de 156 cidades em 26 estados e no Distrito Federal, portanto, fazendo protestos em apoio ao governo Bolsonaro e uma crítica muito profunda ao Centrão, corrente política que se articula com a esquerda e com a liderança do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no sentido de conquistar o protagonismo nas reformas. Lembrando que no dia das manifestações em defesa da educação, o número de cidades foi bem maior, 222 cidades em todo o país tinham registrados atos. Portanto, uma série de imagens e o bom de tudo isso, nenhum tipo de incidente. Em Campo Grande, o domingo foi de manifestação também na Avenida Afonso Pena, em frente ao Ministério Público Federal, onde os manifestantes, no final do dia, caminharam até em frente ao shopping em Campo Grande e também uma manifestação sem qualquer tipo de incidente. Aproximadamente 4.000 pessoas se reuniram aqui na capital. Os organizadores do evento, na sexta-feira, estiveram aqui em nosso programa o deputado estadual Coronel Davi, do PSL, o jovem Rafael Tavares, aí do Movimento em Direita Campo Grande. Em entrevistas, eles estabeleceram aí que a meta deles era de 2.000 pessoas ao menos. Portanto, com 4.000 pessoas, a meta dos manifestantes em Campo Grande atingindo a previsão. Aliás, o dobro do que eles previam, portanto, nos altos da Avenida Afonso Pena. Alguns manifestantes apresentavam uma expectativa maior, no entanto, o presidente Bolsonaro, no final do dia, acabou exaltando as manifestações pró seu governo. Agora 7 horas e 12 minutos, 7h12, Jornal da Hora até as 8 da manhã. Ao meio-dia tem o Giro Rondon e o Giro Notícias. Hoje no Giro Notícias ao meio-dia, uma produção especial com o Giro Rondon, hoje toda a equipe de jornalismo, né? 30 anos do bairro Aero Rancho.
Professor Guto e lideranças do bairro hoje vão comparecer aqui no programa para relembrar a criação do bairro Aero Rancho, aqui na zona sul de Campo Grande, bem próximo aos estúdios aqui da Cultura, Rádio Hora. Vai ser bem bacana, hein? Relembrar as dificuldades, a implantação do bairro e hoje a infraestrutura existente, portanto, nesse bairro super populoso na nossa capital morena, hein? Hoje no Giro de Notícias ao meio-dia. Parabéns a toda a região do Aero Rancho. Olha, Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho, destaque aí com o Marcelo Nunes. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro na Arena, mas ainda está na zona de rebaixamento, hein? O Palmeiras, né, fora de casa, o mando foi do Botafogo, que mandou o jogo lá no Mané Garrincha, em Brasília. Palmeiras venceu com gol de pênalti e o Botafogo vê uso indevido do VAR. O Botafogo quer anular o jogo com o Verdão. Palmeiras que continua na liderança, 4 pontos à frente do segundo colocado, o Atlético Mineiro. E olha, tem mais polêmica aí no futebol brasileiro, hein? Tem uma polêmica muito séria, né? Envolvendo o time do Cruzeiro de Minas Gerais, hein? Cruzeiro que já teve dirigente, né? Já teve dirigente envolvido em suspeitas aí com a Polícia Federal. Lembra daquele helicóptero que caiu, né? Carregado de cocaína, enfim. Agora, um esquema de corrupção no time do Cruzeiro em Minas Gerais, hein? 7h14, 7h14, doutor Ezaquiel Nascimento, diretor-presidente da Santa Casa de Campo Grande, daqui a pouco tirando dúvidas, conversando com a equipe de jornalismo e tirando dúvidas com os nossos ouvintes aqui no WhatsApp 999-11-9689. Agora 7h14. Jornal da Hora, previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Felipe Gotardi, a previsão da meteorologia. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Olha só, a frente fria que estava aqui sobre o estado já está indo embora. E hoje as temperaturas começam a aumentar e podem chegar a 34 graus em algumas regiões do estado. Aqui em Campo Grande o dia vai ser com sol o dia inteiro e a mínima será aí de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Sidrolândia, Jaraguari e Rochedo, o dia será de céu nublado e a mínima vai ser de 14 graus com máxima de 33 graus. Na região do Bolsão a temperatura pode chegar a 32 graus. E na região sul do estado, o dia ficará parcialmente nublado. Em Dourados, Ponta Porã e Bela Vista, a mínima será de 12 graus e a máxima de 30, e na região do Pantanal a temperatura ficará aí entre 17 e 34 graus. Esses dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. E agora em Campo Grande faz 22 graus. Temperatura subindo, hein? Final da semana passada, quinta, sexta, sábado, domingo, a temperatura caiu bastante, hein, Felipe? Obrigado aí pelas informações. Uma ótima semana para você. 7h15, 7h15. Olha, ainda sobre a Lava Jato, a Operação Lava Jato, nessa última etapa, a 61ª etapa que prendeu, que está investigando o Banco Paulista, que tem como diretor-presidente, né, aquela figura que foi presidente da Bolsa de Valores em São Paulo nos anos 90, muito presente no noticiário brasileiro. Nós repercutimos aí na sexta-feira, na quinta-feira também. E essa etapa em que a Polícia Federal no Brasil investiga o Banco Paulista, olha onde a Lava Jato vai chegando, em outra nação. Vai chegando, portanto, ao Paraguai, envolvendo o banco da família Cartes, o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, e a diretoria do Banco Amambaí, hoje com o nome de Banco Basa, que pertence à família dele. Entre os anos de 2012 e 2016, remessas de dinheiro vivo eram importadas pelo Banco Brasileiro, no caso o Banco Paulista, da instituição bancária no Paraguai. E investigações apuram uma possível relação entre o esquema de propinas desenvolvido entre a Odebrecht e o Banco Brasileiro. O Banco Paulista, neste tipo de operação, este banco em São Paulo compra reais que um banco estrangeiro tem em seu caixa. Esse dinheiro vivo vem ao Brasil via transportadora de valores e é acionado ao caixa do Banco Brasileiro,
que pode colocá-lo no mercado internacional. O Banco Amambaí, hoje Banco Basa, tem sua história ligada ao doleiro brasileiro Dário Messer, acusado por membros da Força Tarefa de ser o doleiro dos doleiros. Ele teve sua prisão preventiva decretada há um ano pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e hoje ele está foragido. Messer fundou uma casa de câmbio, que depois se tornou o Banco Amambaí. O ex-presidente paraguaio, Horácio Carter, já declarou que considera Messer um irmão de alma. A Lava Jato que chegou ao Peru, que chegou a outros países, enfim. E não me esqueço da declaração do diretor da Polícia Federal, que se aposentou no ano passado, mês de março ali, e ele dizia que de todos os documentos recolhidos na gestão dele, à frente da Polícia Federal no Brasil, e sempre é bom dar o crédito também à Receita Federal, aos outros órgãos de investigação, que os deputados em Brasília, agora, por exemplo, colocaram aquele jabuti, impedindo técnicos da Receita, né, na medida provisória 870, de investigarem, terem o poder de investigação, né, por parte dos técnicos da Receita. Então, a Polícia Federal no Brasil, a Receita Federal, como nos países de primeiro mundo, países sérios, precisam ter apoio do Congresso para que a corrupção seja combatida. E aí nós temos alguns deputados cara de pau, no caso aí o Fernando Bezerra, que colocou esse jabuti aí, essas linhas aí no texto da medida provisória, que teve o início da votação, não está concluída essa votação ainda, e precisamos ficar atentos, principalmente com os nossos deputados e os nossos senadores, para rever esse jabuti da medida provisória 870. Bom, no tocante a essa questão, o senador Nelsinho Trade publicou no final de semana as fotos que fez, a visita que fez ao gabinete do ministro Sérgio Moro, e ele pode mudar o voto dele na questão do COAF. Ele votou, né, pela retirada do COAF do Ministério da Justiça e retornando ao Ministério da Economia. O senador, depois de muitas críticas, está reavaliando e declarou ao ministro Sérgio Moro que vai estudar as estatísticas do COAF do ano de 2019, onde o ministro apresentou um relatório que nesses poucos meses em que o COAF esteve sob a gestão do Ministério da Justiça, as estatísticas demonstram que funcionou muito mais em termos de investigação, mesmo que sigilosas e silenciosas, do que quando estava até o ano passado lá no Ministério da Economia. Nosso senador de Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trade, portanto, agora no PSD, declarou em redes sociais que vai reavaliar e numa próxima votação ele pode votar com o ministro Sérgio Moro, o que é uma boa notícia para o brasileiro, cansado, sofrido de ver a corrupção no dia a dia dos municípios, dos estados e deste país. Uma vergonha. 7h20. Doutor Ezaquiel Nascimento, grande desportista no passado e depois de se aposentar aí, né, como promotor, está à frente da Santa Casa de Campo Grande, uma instituição que está no foco do nosso jornalismo, dia a dia da população, afinal de contas, é o maior hospital do nosso estado. Vamos conversar uma série de assuntos aqui, fazer um balanço com o doutor Ezaquiel Nascimento, a Santa Casa hoje. Bom dia, prazer em recebê-lo novamente aqui na Cultura, Rádio Hora. Bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer sempre poder estar aqui. No passado, conversando sobre futebol e agora sobre saúde, sobre a nossa Santa Casa, né? O saudoso jornalista Josino Teodoro trabalhou conosco aqui em vários veículos de comunicação, teve um período em que ele foi assessor de imprensa lá na Santa Casa, aí nos anos 90, ele dizia sempre que a Santa Casa é uma verdadeira cidade, né? A multidão de médicos, enfermeiros, administrativos, e os doentes, né, doutor Ezaquiel? Em média, quantas pessoas circulam por dia na Santa Casa? Só funcionários são 3.800 funcionários durante as 24 horas. Aí você somam os pacientes, somam os visitantes,
mais ou menos 7 mil pessoas por dia. 7 mil pessoas 7 mil pessoas por dia. É uma cidade pequena aí do interior, né? No sábado, por exemplo, agora das 7 da manhã até as 18, 19 horas, nós atendemos na Santa Casa 2.100 pessoas que vieram. Em todos os departamentos? Em todos os departamentos. A campanha para a identificação do glaucoma, né? Então, chamou muita gente, sim. As pessoas compareceram em massa. 2.100 pessoas foram atendidas, todas passaram por exames médicos e estão agora sendo agendadas para as cirurgias. Muito bem. Com a sua permissão, doutores, aqui uma breve interrupção no nosso bate-papo. Vamos dar um giro da notícia, afinal de contas, o ouvinte quer saber como é que foi o seu time no Campeonato Brasileiro, como é que foi o Operário, como foi o Corumbaense na Série D, na 4ª divisão do futebol brasileiro. O Corumbaense jogou lá em Goiás, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, doutor Ezequiel Nascimento, presidente da Santa Casa. Seguinte, o Corumbaense não foi bem, Arthur Mário. O Corumbaense acabou perdendo para o Iporá, lá no estado de Goiás, perdeu por 3-1, passa a ocupar a 3ª colocação no seu grupo, que é o grupo A10, mas mantém chances de classificação. No outro jogo desse grupo do Corumbaense, o Sinop empatou com o Palmas por 1-1. Com esses resultados, o Iporá tem 7 pontos, Sinop tem 6, Corumbaense 4 pontos e o Palmas com 3 pontos ganhos. O Corumbaense ainda tem 2 partidas pela frente, ou seja, tem chances matemáticas e boas chances de classificação. Já o Operário Futebol Clube, o nosso Galo, o Galo que o doutor Ezequiel Nascimento foi presidente, viu? E advogado, né? Advogado. Conheci ele advogado lá, ele com uma reserva moral, José Augusto Lopes Sobrinho. Esse é o tipo de dirigente que tinha que voltar ao futebol brasileiro, né? Mas depois da Lei Pelé aí, meu amigo, se não for revista, adeus futebol brasileiro. Vai ficar São Paulo, Rio aí com as redes de televisão. Eles estão conseguindo acabar com o futebol no país, né? Parecia impossível, né? Mas o interior do país fica na memória e na saudade, hein, Marcelo? Pois é. Então, só para o doutor Ezequiel Nascimento, com certeza ele já sabe o resultado do seu time. O Operário Futebol Clube é o seu time de coração, repito, ele foi presidente. Jogou nas Moreninhas, né? Jogou nas Moreninhas. Empatou por 1-1 com a Anapolina, sofreu o primeiro gol e depois, através de um pênalti, conseguiu um empate 1-1. O outro jogo desse grupo, Patrocinense 2-0 na equipe do União de Rondonópolis. Patrocinense é o grupo do grupo A11, o líder do grupo A11 com 7 pontos. União de Rondonópolis tem 5. O União tem 6 pontos. O Anapolina tem 5. E o Operário tem 4 pontos ganhos. Matematicamente, o Galo tem todas as condições do mundo de garantir classificação. Aliás, depende apenas de suas possibilidades. Basta vencer seus 2 próximos compromissos. O Galo consegue a sua classificação para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro. O União de Rondonópolis e o Operário Futebol Clube, o União será o próximo adversário do Operário, no próximo dia 1º de junho, vai ser num sábado, lá em Rondonópolis. E o outro jogo desse grupo será Patrocinense e Anapolina. O Galo precisa vencer para garantir classificação para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro. Você já falou do Brasileiro Série A, mas pode falar, Arthur. Não. Tá. Não falei, só dei as manchetes para você. O noticiário é contigo, né? Eu falei que o Botafogo promete pedir anulação do jogo contra o Palmeiras, né? A polêmica com o VAR aí, né? Pois é. A tecnologia. Aliás, doutores, aqui, como é que o senhor vê aí, como ex-dirigente de futebol aí, a tecnologia aí, olha, primeira polêmica no Brasil é esse jogo do Botafogo aí com o Palmeiras, né? Olha, nós sofremos muito no Operários com um problema de arbitragem. Eu sou favorável ao VAR. Eu penso que, agora, tem que ter uma comissão, não é, coletiva ali que possa definir para não ficar na decisão de uma só pessoa e penso que tem que ser respeitada, porque ali é a imagem, não tem o que discutir, não é a opinião desse ou daquele, né? A interpretação do árbitro em campo é aquela que ele viu, da visão, não é, do ponto de vista dele. Agora, algo registrado como imagem e tal tem que ser respeitado. E logo num pênalti, né, Marcelo? Pois é, essa polêmica toda aí. Uma polêmica danada e o fato é que, como disse o doutor Zaqueu, o VAR acaba ajudando porque muitas vezes evita injustiças. Só para completar esse noticiário do Operário,
O Operário tentou levar o jogo para o Morenão de portões fechados. Queria fazer o jogo lá no Morenão de portões fechados, já que o estádio não está fechado para a torcida. Mas aí a diretoria se reuniu, optou por levar o jogo no estádio das Moreninhas. Jogos do Campeonato Brasileiro: Fortaleza e Vasco da Gama 1-1, Bahia 3-2 no Fluminense, Flamengo 3-2 no Atlético Paranaense, Santos e Inter 0-0, Corinthians venceu o São Paulo pelo placar de 1-0. Hoje tem CSA, que joga contra o Goiás, Ceará e Avaí, ou Avaí e Ceará. O jogo vai ser lá em Florianópolis, Santa Catarina, jogos do Campeonato Brasileiro. Os 6 primeiros colocados: Palmeiras 16 pontos, líder isolado, 4 pontos à frente do Atlético Mineiro com 12, Corinthians e São Paulo, além do Santos, com 11 pontos ganhos. Na 6ª posição, o Flamengo tem 10. O Inter e o Bahia também contam com 10 pontos ganhos do Campeonato Brasileiro, empatados na pontuação com 10 pontos na 6ª posição. Os últimos colocados: Chapecoense 4, Avaí 3 pontos, CSA também 3, Vasco é o lanterninha, também com 3 pontos ganhos. Arthur Mário. E uma polêmica aí com o Cruzeiro de Minas Gerais, hein? O time é investigado pela Polícia Civil Mineira. A polícia apura denúncias sobre lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação de documento particular. A investigação da polícia se restringe à administração de Wagner Pires de Sá, iniciada no ano passado, e que conta com Itair Machado, vice-presidente de futebol, como figura relevante e, portanto, os investigadores da polícia já escutaram 15 pessoas, todas envolvidas de alguma forma com a diretoria do Clube Mineiro. No passado teve toda uma polêmica, as investigações não chegaram, né? Muitas evidências a um ex-presidente também e político em Brasília, senador ou deputado, o Zezé Perrella, que por muito tempo foi uma figura marcante na diretoria, na presidência do Cruzeiro de Minas Gerais, hein? Azar dos mineiros, dos cruzeirenses, hein? Pois é, um escândalo também envolvendo um ex-jogador da seleção brasileira, jogador do Fluminense, o Rony, que hoje é empresário na área do futebol, né? Envolvendo ele e envolvendo também o presidente da Federação do Distrito Federal, né? Ou seja, acusação também de como é que vamos dizer, de desvio de recursos, né? Enfim, até esse assunto até a gente merece até mais detalhes, Arthur Mário, mas a gente até se aprofundar nessa questão, porque a Polícia Federal foi até o estádio ontem, lá em Brasília, e prendeu o jogador e o presidente. Só para resumir, esses empresários de futebol que tiveram a terceirização do futebol brasileiro, na gestão de Ricardo Teixeira, quando colocou um monte de emendas na Lei Pelé, vigente no país a partir de março de 1998, Ricardo Teixeira, com os presidentes das federações, eles terceirizaram o futebol brasileiro para esses empresários. Eles vão cair todos nas mãos do ministro Sérgio Moro, porque o COAF precisa funcionar. O futebol está virando uma grande lavanderia, não é só na Europa, não. É no Brasil, na mão aí dos dirigentes. Porque os clubes, principalmente os clubes do interior do Brasil, Comercial e Operário, foram punidos pelas federações, pelos parlamentares em Brasília que votaram essa Lei Pelé, né? Era aquele método do governo Fernando Henrique, que é bom para a Europa, é bom para o Brasil. Terceirizaram, tiraram o passe dos jogadores dos clubes, entregaram para esses picaretas aí, né? Uma série de ex-jogadores e outros que entraram nesse mercado de agentes de futebol. É só ver o que acontece lá no Futebol do Dourados, o que está acontecendo com o Operário, o que aconteceu com o Comercial. Vê o empresário do... doutor Isaqueu? Acabou, porque o custo para qualquer clube hoje fazer uma base é difícil. Os clubes fazem não recupera nunca, porque o lucro vai para esses empresários. Para os empresários. E para os jogadores. Ou seja, essa mercantilização e a terceirização, doutor Isaqueu, se a Lei Pelé não for revista, o senhor é um jurista e passou pelo futebol, é uma vergonha. No meu café da manhã, aqui no caminho da emissora, hoje às 6 da manhã, tomando um café com o Paulinho, o assunto era esse. Acabou o Operário, acabou a sede do Operário, acabou a Vila Olímpica do Comercial. E essa Lei Pelé, eu tenho informações do final do ano passado. São mais de 1.200 empresários e jogadores de futebol. Alguns operam como lavanderia, né? Que não recolhem imposto de renda, que estão com problemas na Receita Federal. E a CBF, junto com as grandes redes de televisão, mataram os clubes pequenos do Brasil. Esse é o resumo, em tom de desabafo. Infelizmente,
teremos que ter uma nova geração em Brasília para rever a nossa grande paixão nacional, o futebol de tantas memórias aí, infelizmente. E aí vem a indignação, a gente não consegue ficar parado aqui, viu, doutor Isaqueu? 7h32. O Marcelo volta ainda com outras informações. Nós vamos aqui a um rápido intervalo ali com o Marrom, voltamos já já. Em destaque, a saúde, a Santa Casa de Campo Grande, e o amigo ouvinte pode mandar perguntas ao diretor-presidente, doutor Isaqueu Nascimento. Nós tentamos entrevistá-lo aí naquela semana de uma crise com a classe médica, o sindicato, enfim. O doutor Isaqueu estava viajando, a vice-presidente não pôde nos atender, mas enviou uma nota, a gente cobriu aquele momento. Vamos saber como é que está o relacionamento Santa Casa e os médicos. Antes do break, as dicas de finanças pessoais para toda a família, né? Com o João Victor Faedo, nosso analista financeiro. Bom dia, meus amigos. Hoje vamos falar sobre lazer versus os nossos gastos. Outro dia eu falei sobre como é importante ter momentos de lazer e momentos para desfrutarmos de corpo e alma. Hoje quero te falar sobre a qualidade do seu momento de lazer. Às vezes podemos achar que não podemos sair e ter um tempo de qualidade com a família, porque o orçamento está apertado. Ou, quando às vezes saímos, gastamos mais do que deveríamos e ficamos aí sim com o mês apertado, não vendo a hora de chegar o próximo salário. Mas existem muitas opções de lazer sem gastar nada. Você pode ir ao parque, levar as crianças ao parquinho mais próximo, pode juntar os sofás da sala e fazer um cinema em casa, pode montar uma tenda no quintal e brincar com os filhos de acampamento, ou fazer um caça ao tesouro. Se quiser reunir os amigos, pode fazer uma vaquinha, cada um leva um ingrediente e fazem uma pizza ou um hambúrguer gourmet em casa. São opções simples que custam muito pouco, mas que geram resultados marcantes, porque produzem momentos de alegria e reabastecem as nossas energias. Então não deixe o orçamento limitar as suas ideias. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Jornal da Hora, com Arthur Mário. Agora, 7h36, jornalismo da Rádio Hora, nesta manhã, recebendo aqui o doutor Isaqueu Nascimento, promotor aposentado, diretor, presidente da Santa Casa de Campo Grande. Ao meio-dia, o Gino Rondon hoje recebe moradores do Aero Rancho, hoje, 27, hoje 27, não é mesmo? 27 de maio, 30 anos do bairro Aero Rancho. Lideranças comunitárias vão comparecer ao programa ao meio-dia aqui na Rádio Hora. Bom, doutor Isaqueu Nascimento, o maior hospital do estado e também é considerado um dos maiores do Centro-Oeste, ou o maior, enfim. É a terceira Santa Casa do Brasil. Me lembro da visita do presidente general João Batista Figueiredo, ali no início dos anos 80, comparecendo para inaugurar a Santa Casa, que teve o apoio, o empréstimo do governo federal e pagou, né, o financiamento daquela construção, enfim, na nossa memória. Mas hoje a Santa Casa, antes do senhor assumir a gestão, houve uma intervenção com o município de Campo Grande fazendo a gestão, a sociedade que fundou, que construiu o antigo prédio aí no século passado em Campo Grande lutava por isso, enfim, e o senhor está à frente com o apoio da diretoria, e são tantos convênios, né? A Santa Casa e o governo federal, a Santa Casa e o governo do estado, a Santa Casa e o município de Campo Grande. E eventualmente a gente acaba cobrindo alguns conflitos aí nessas relações, a Santa Casa e os convênios particulares, enfim. E nesse último conflito com o Sindicato dos Médicos, numa outra leitura e conversando com amigos advogados, parece-me que o conflito tem alguma coisa a ver com essa nova lei trabalhista aí, doutor Isaqueu? Bem, primeiro eu preciso dizer que a Santa Casa, nesses 3 anos, mudou e mudou para melhor. São os pacientes, as pessoas que visitam a Santa Casa, que podem dar testemunho não somente do ambiente físico do hospital, como também da qualidade do atendimento que está sendo prestado aos pacientes. No último sábado, por exemplo, nós atendemos 2.100 pessoas para exames de glaucoma e que serão, na continuidade, aqueles que foram identificados, merecerão as cirurgias.
Eu quero dizer que as Santas Casas do Brasil, o setor filantrópico do Brasil, sofre as consequências de uma política inconsequente do governo federal, dos governos estaduais e dos municipais. Porque a Constituição e a lei que regulamenta a Constituição, a Lei 8080, diz que a saúde é um direito do povo e é um dever do Estado realizá-la. E se o Estado não consegue realizar através dos seus hospitais próprios, através da sua rede de postos de saúde, de UPAs, ele pode contratar um hospital privado, mas ele tem que manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, para que o atendimento seja feito em qualidade e quantidade em favor da população. E o que acontece é que desde o ano 2008, o poder público não atualiza os valores dos contratos. Agora veja a inflação que ocorreu de 2008 até hoje, as atualizações financeiras dos honorários médicos, né, preços de medicamentos. Então, todas as Santas Casas do Brasil se encontram em dificuldades por essa relação equivocada do poder público com essas Santas Casas contratadas. Agora, no nosso caso, de Campo Grande, tem um fator ainda que foi essa intervenção ocorrida em janeiro do ano 2005, não é? E que levou a Santa Casa à degradação total do seu prédio, dos seus equipamentos. Enquanto a prefeitura esteve lá fazendo gestão, construiu uma dívida de 160 milhões de reais. E quando o Poder Judiciário mandou devolver, que aquilo estava errado, devolveram com o prédio todo degradado, com esses equipamentos fora de linha e ainda com essa dívida junto aos bancos, junto aos fornecedores, dívidas tributárias. Então, houve uma administração da própria associação antes dessa nossa, que começou em 2016, e nós estamos avançando. Agora, eu posso dizer que no ano passado a Santa Casa realizou 45 mil cirurgias, internou 178 mil pessoas e realizou procedimentos de laboratórios, de imagens, 1.720.000. Veja a importância da Santa Casa. Agora, nós chegamos nesse momento com dificuldades de relacionamento com setores médicos, porque nós temos aí um constante atraso nos pagamentos de parte do município, de parte do governo do estado, não é? Chega o dinheiro de Brasília, esse dinheiro fica no fundo estadual, no fundo municipal e não chega até a Santa Casa. Como não chega também, esse mês ainda os hospitais não receberam a contrapartida do estado e nem da prefeitura. E os médicos precisam receber. Nós temos que reconhecer que sem os médicos, sem os enfermeiros, os hospitais não rodam. Então, é um problema que a Santa Casa enfrenta, mas é um problema também dos demais hospitais que são conveniados com a Prefeitura de Campo Grande, que detém a gestão plena da saúde aqui na cidade. Então, eu quero dizer que esse imbróglio que houve com os médicos, aí já foge um pouco a essa situação de pagamentos. Não é? Nós estamos com 2 competências em atraso, mas ali, naquele episódio, os médicos, 17 médicos, né, da cirurgia geral, colocaram, vamos dizer assim, a faca no pescoço da Santa Casa, querendo que houvesse um aumento do pagamento dos honorários da ordem de quase 80%. Isso não é possível no momento desse de dificuldades, então nós chegamos a esse impasse de dizer, olha, se é que vocês querem receber isso, a Santa Casa não pode pagar, nós vamos trazer outros profissionais. E o que de fato nós conseguimos identificar, um grupo de profissionais que queriam assumir o serviço, e aí ocorreu que esses médicos foram ao sindicato, foram
ao secretário municipal de saúde, ao secretário estadual de saúde, para pedir apoio e dizendo que agora querem negociar. Nós estamos abertos a negociar, mas nas condições que a Santa Casa pode pagar. Nós não vamos assumir mais responsabilidades financeiras do que aquela que nós podemos pagar e que já está difícil pagar hoje. Então não foi com toda a classe médica, só os clínicos? Absolutamente. Na Santa Casa nós temos habilitados cerca de 700 médicos. Nós tivemos um problema com 17 médicos da área específica de cirurgia geral, mas que de todo modo, com aquela reunião, eu estava de fato viajando, mas com a vice-presidente, com a diretora técnica, e eles resolveram retornar e estão realizando o serviço, e nós estamos então analisando, ver o que é possível atender da reivindicação deles. Doutor Zaqueu, o senhor diz o seguinte, que o contrato da Santa Casa está defasado. O contrato com os setores públicos os contratos estão defasados. E diz ainda que os repasses demoram também. Ou seja, como é que a Santa Casa consegue contornar uma situação como essa? É uma dificuldade muito grande. O ano passado, o governo do estado chegou a atrasar 5 meses o pagamento, a parcela que é devida por eles. Não é? Por quê? É preciso que as pessoas entendam que o financiamento da saúde, o dinheiro que vem para pagar os hospitais, ele vem 50% do Ministério da Saúde, 25% é do Estado e 25% é do município. Não é? Então, o que tem acontecido é que, quando chega o dinheiro de Brasília, esse dinheiro é transferido imediatamente, até o 5º dia, até o 10º dia do mês. Mas aquilo que é do Estado e aquilo que é do município, às vezes ficam no arrasto. E é isso que ocasiona o problema, porque nós temos, por exemplo, uma folha de pagamento da ordem de 11 milhões de reais por mês, não é? E 6 milhões que vem de Brasília, 7 milhões que é pago, que é o chamado pré-fixado, isso não é suficiente para pagar. Então, acontece que nós pagamos os seletistas e aqueles que prestam serviços como autônomos ou como pessoas jurídicas acabam ficando sem receber, aguardando que o Estado e o município paguem. Então, o Estado, no mês de janeiro, fevereiro, março, atualizou, né, atualizou aqueles pagamentos do ano passado, mas nós ainda estamos sofrendo. Há 2 semanas nós estivemos lá no governo do estado falando com o secretário de governo, o Riedel, para nos ajudar a atualizar esses valores e até para que o estado contribua um pouco mais com o município de Campo Grande, porque nós temos sábado, por exemplo, de 2.100 pessoas que nós recebemos, 1.500 eram do interior do estado. E, na média, a Santa Casa de Campo Grande recebe 30% do interior do estado. Então, é preciso que o estado entre em entendimento com o município, dê uma contribuição maior, não é, para que o município também possa nos pagar em melhores condições. Veja bem, de cada R$100 que nós gastamos para atender um paciente, nós só recebemos do Sistema Único de Saúde, do SUS, via Prefeitura Municipal, R$65. E isso leva a essa necessidade de empréstimos bancários, pagamentos de juros, que vai complicando a situação da gestão. Não é? Então, nós estamos conversando com o município, o novo secretário, o doutor Zé Mauro, já esteve na Santa Casa por 2 vezes. Já foi médico lá, né? Foi médico, conhece a realidade, e nós estamos conversando com ele, assim também com o doutor Geraldo, que é o secretário do Estado de Saúde, e em Brasília com o ministro Mandetta, e agora, através da Confederação das Santas Casas do Brasil, nós estamos tentando uma audiência com o presidente da República, para ver se há uma atualização desses valores dos contratos para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade e dar melhor assistência à nossa população. Com esses atrasos aí, eu fico imaginando, como é que a Santa Casa obtém certidões para receber recursos, né? Se atrasa repasse, atrasa salário, atrasa pagamento de fundo de garantia, de INSS.
Como é esse é o fazer essa problema. gestão? Esse ano nós tivemos essa dificuldade. Nós, nesse momento, estamos sem a certidão, estamos correndo atrás de empréstimo bancário para atualizar os pagamentos dos tributos. Porque o mesmo governo que não paga, ele cobra as certidões. as certidões. Então, é uma relação injusta que precisa também ser consertada nesse país. Alguma linha de financiamento com juros diferenciados para as santas casas no país ou não? Desde o final do ano 2017, nós temos lutado junto ao governo federal para obter uma linha. Se a Santa Casa quiser comprar um caminhão para transportar alguma coisa, ela consegue dinheiro a 3,5%. Mas a Caixa Econômica, que é a principal, o principal banco que empresta para as Santas Casas, cobra 20% ao ano. Então você vê a desigualdade, sendo que essa necessidade de dinheiro é exatamente para pagar o serviço que o próprio governo deveria realizar. Não é? Então, nós estamos agora com uma informação, parece-me que nesta quarta-feira o BNDES irá abrir uma linha de financiamento para a renegociação dessas dívidas que estão muito altas. Mas mesmo assim, será um juro em torno de 11%, 12%. Ao ano. Ao ano. Melhora? Melhora, mas não resolve o problema. 7h51, Marcelo. Doutor Zaqueu Nascimento, vou entrar num outro assunto, aproveitar embalo aqui, com relação à Unimed. Né? A Santa Casa rompeu o contrato com a Unimed, ou seja, desde, acho que do dia 13 de maio, que pacientes, né, da Unimed deixaram de ser atendidos. Né? Eu cheguei a ler algumas notícias, o senhor disse que tem prejuízos, né, nessa questão com a Unimed. A Unimed apresentou alguma proposta? Como é que está essa questão da Unimed com a Santa Casa? De fato, encerramos o convênio, né, com a Unimed. A Unimed sempre foi uma grande parceira, a Santa Casa foi parceira da Unimed, a Unimed da Santa Casa. No entanto, hoje nós temos os efetivos controles de todos os custos da Santa Casa. E nós analisamos que desses últimos 5 anos não havia sido feito nenhum aumento, não é? E a Santa Casa não podia continuar prestando esses serviços, tendo um prejuízo entre R$300 e R$500, R$1.000 todos os meses. Nós apresentamos a conta da ordem de R$5 milhões e a Unimed disse que só reconheceria em torno de R$400 mil. Diante disso, nós demos um prazo e até para eles é um plano de saúde, não pode simplesmente você dizer, olha, não vou atender mais. Eles tiveram 90 dias para se reorganizarem, para ter condições de receber os seus conveniados diretamente no hospital da Unimed, e então, a partir do dia 13 de maio, nós deixamos de receber esses pacientes no nosso Prontomed. As informações são de que está encerrado mesmo, não é? Qualquer dia que a Unimed quiser procurar a Santa Casa, nós estamos lá, abertos ao entendimento. Nós já abrimos para eles a nossa contabilidade, mostrando o efetivo custo para prestar esses serviços. Então, as informações eles possuem. Agora, nós não podemos trabalhar abaixo dos custos, porque com isso nós estaríamos impondo aí uma falência da Santa Casa, e isso não é possível. Bom, os atendimentos nas mais diversas áreas, e cumprimentar também os grandes médicos que nas noites, madrugadas, eventualmente, há muito tempo não temos os grandes acidentes, né? Questão da retirada dos trilhos, nesse quesito aqui, a retirada dos trilhos do centro de Campo Grande foi uma, do ponto de vista dos traumas, né, nós convivíamos em outras décadas aí com graves acidentes ferroviários, enfim. A terceirização, uma opinião sua, doutor Zaqueu. A rodovia da morte, a BR-163, que as equipes, eventualmente, com a ajuda de Deus, faziam alguns milagres, diminuiu muito os traumas na BR-163 ou não? Olha, diminuiu, mas eu quero dizer que ainda representa, o trauma ainda representa cerca de 56% do atendimento da Santa Casa. Ainda? Ainda representa. Só para você ter ideia... O Hospital de Trauma resolveu bem isso aí? O nosso hospital, a Santa Casa de Campo Grande,
é uma das maiores captadoras de órgãos para transplantes no Brasil, exatamente por essas mortes de jovens, né, precoces. E o ano passado foram 84 fígados, 12 corações, e fora a quantidade de córneas tal, que foram captadas e foram levadas para outros hospitais do Brasil. Rins, né? Somente a Santa Casa foram mais de 20 transplantes de rins, né? E agora nós fomos habilitados a fazer o transplante de coração aqui, não é? E tudo isso decorre dessa disponibilidade de órgãos em razão de mortes, e geralmente mortes no trânsito, de alguma forma. Questão da saúde mental, doutor Isaqueu, e eu me recordo, faz tempo que não vou à Santa Casa, funcionava ali na esquina da Mato Grosso com a Rui Barbosa, a psiquiatria. E a cada entrevista que a gente faz, seja com autoridades policiais, seja da área da educação, da cidadania, dos mais diversos segmentos, a gente registra tristemente, e quando falamos com profissionais especializados, parece-me que a questão das doenças mentais aí para os psiquiatras, psicólogos, enfim, parece-me que também é muito crescente a nível de mundo, não é? Muitos suicídios, enfim. Como é que anda lá o departamento da psiquiatria lá? Nós encerramos o serviço de psiquiatria já há mais de dois anos. Já. Encerramos porque nós tínhamos 18 médicos para cuidar de 8 pacientes. O município não quis aumentar o número de pessoas e já existem hospitais atendidas. E já temos pelo menos 2 aqui, 1 ou 2 especializados nessa área, né? O antigo sanatório Mato Grosso, né? Sim, resolve. Nós temos o nosso lar, que é o antigo sanatório Mato Grosso, né? Aliás, o Exército fez uma parceria, fez uma reforma cabal lá no prédio. Hoje é um hospital de boa qualificação e também de bons médicos, com diretrizes nessa área de psiquiatria muito boas. Nesse setor, então, a Santa Casa agora encaminha. A Santa Casa recebe, estabiliza o paciente na emergência. Se tiver internação, então tem que ir lá para o nosso lar. Também foi decorrência de uma continuada gestão que dava um prejuízo muito grande. Ninguém queria saber quanto a Santa Casa gastava, e nós colocamos os pingos nos is e verificamos que a Santa Casa, para manter esse serviço, estava tendo uma despesa mensal... Mais médico do que pacientes, olha. Em torno de 400 mil reais por mês, e recebia em torno de 180 mil reais por mês. Então, não foi possível dar continuidade. Doutor Isaqueu, só, né, voltando a essa questão do glaucoma, que os amigos que nos acompanham, as amigas que nos acompanham neste momento, uma campanha realmente importante, mais de 2.000 pessoas atendidas. O que consta agora da agenda da Santa Casa em questões relacionadas a iniciativas como essa, por exemplo? Nós estamos atendendo. Nós temos um contrato onde nós temos metas a cumprir. Então, é por isso que às vezes não é possível você fazer esse tipo de ação continuada, não é? A demanda por regulação do município ela é muito grande. Os outros hospitais da capital sofrem também deficiências financeiras ou de gestão, não é? E nós acabamos fazendo aquilo que deveria ser feito pelo hospital regional, pelo HU, e acaba sendo demandada a Santa Casa. Cirurgias de alto risco praticamente são todas na Santa Casa. Gestação de alto risco na Santa Casa, não é? Mas nós tivemos essa semana o Dia Nacional de Glaucoma, de combate ao glaucoma. Então, realizamos esse evento. Foi um mutirão. Foi um grande mutirão, né? Todos os médicos da Santa Casa nessa área de oftalmologia envolvidos, e deu certo. Eu cheguei de manhã lá, sábado, achei que eles não conseguiriam dar conta de atender a todos, mas felizmente deu conta. Bom, 7h59, finalzinho do programa, me recordo de um movimento da Santa Casa criar um próprio convênio. Seria empresarial, pessoa física? Nós temos um plano de saúde, está crescendo, é o que mais está crescendo em Campo Grande. É só empresarial ou pessoa física também? Empresarial, pessoa física também, que é o coletivo por adesão. Tocado pela própria Santa Casa ou está terceirizado? Pela própria Santa Casa. Santa Casa? Gestão nossa.
funciona ali ao lado de onde você falou que a antiga funcionava a psiquiatria, né? Onde era a psiquiatria, hoje é a Escola de Saúde da Santa Casa, mais de 2.000 pessoas já fizeram cursos por lá, da Santa Casa e de outros hospitais de Campo Grande, e do lado onde funcionava o SAMI, está funcionando o nosso plano de saúde, Santa Casa Saúde. Pontualmente, 8 da manhã. Vamos encerrando o Jornal da Hora desta segunda-feira. A gente volta amanhã às 7. Abraço, Marcelo. Ao meio-dia estaremos na produção com Giro Rondon, Giro de Notícias. Foi um prazer mais uma vez, depois de longa data, receber o Dr. Isaqueu, presidente da Santa Casa. Esperamos que essa entrevista sirva de alerta e que dê uma grande contribuição aí aos setores públicos que têm essa responsabilidade com os repasses aí ao maior hospital do nosso estado. Aí, Dr. Isaqueu, um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Eu quero dizer que, na sua ausência, eu estive aqui, fui entrevistado pelo Marcelo. Estava de férias. De férias, verdade. Mas é sempre um prazer renovado estar aqui e um grande abraço à população que nos ouve. 8 da manhã, vamos fechando o Jornal da Hora, com o Marco Antônio Marrom na Central Técnica e o Ronei Júnior comparecendo agora aqui nos 92,3 com o Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce.